nossa primeira palestra de hoje será com o tema Iniciando a Gestão Empresarial Responsável. Ela será ministrada pelo engenheiro de produção e mestre em Políticas do Trabalho e Globalização pela Universidade de Kassel, Alemanha. Ele trabalha em organizações da sociedade civil há mais de 10 anos com os temas de responsabilidade social e sustentabilidade do Instituto Ethos desde 2011. Com vocês, Felipe Saboia. Alô? Bom dia a todos e a todas. Bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês, participando desse congresso do SEBRAE. Gostaria de agradecer o convite feito pelo SEBRAE. O SEBRAE é um parceiro do Ethos aqui no Tocantins, em outros estados, o SEBRAE Nacional também, então é uma parceria de longa data que a gente tem muito orgulho de ser parte. Bom, antes de começar a minha palestra, a gente vai ter aqui 1 hora para poder falar sobre esse tema, né, iniciando a gestão socialmente responsável. Eu sempre gosto de conhecer as pessoas com as quais eu estou falando, né? Então, eu queria ter uma ideia, mais ou menos, do perfil aqui das pessoas presentes. Quem que trabalha em empresa aqui? A grande maioria, né? Quem trabalha no setor público aqui? E quem trabalha na academia, ou é estudante, alguma coisa assim? Então, a grande maioria realmente são de pessoas de empresas, e acho que tem muito a ver aqui a nossa palestra, né? Bom, meu nome é Felipe Saboia, eu trabalho no Instituto Ethos desde 2011, como foi falado. Eu, atualmente, exerço o cargo de assessor executivo lá no Instituto Ethos, e eu vou procurar, nessa 1 hora, trabalhar basicamente 3 partes aqui na nossa conversa. Uma é sobre o conceito de responsabilidade social empresarial e a evolução desse conceito para a sustentabilidade. Não vai ser uma coisa acadêmica, chata, não se preocupem, não. Eu acho que a ideia aqui é trazer sempre para a prática, né? Como é que o conceito na prática, as empresas na prática o utilizavam e hoje em dia o utilizam, né? A segunda parte é sobre a ferramenta. Eu vou falar sobre os indicadores Ethos, que acho que tem muito a ver com a nossa conversa aqui, porque são ferramentas que é uma ferramenta que permite a qualquer empresa. Bom, a empresa está pensando assim, olha, eu quero começar a atuar em responsabilidade social, atuar em sustentabilidade, o que eu devo fazer? A gente vai trabalhar isso aqui. A ferramenta possibilita esses primeiros passos, esse diagnóstico da situação da empresa e um planejamento de ação sobre o que fazer. E o terceiro ponto, falando um pouco das oportunidades das empresas com o Ethos, né? Aí num outro estágio mais avançado de responsabilidade social e sustentabilidade, quais são as oportunidades que existem para atuação com o Ethos, ok? Bom, primeiramente sobre responsabilidade social empresarial. É um conceito que, ao longo dos anos, a gente vem observando uma evolução, uma mudança, uma abrangência maior dessa temática, e é o que eu vou falar um pouco aqui para vocês. Opa! A primeira definição, a primeira vez que apareceu esse conceito no mundo, a gente pode definir que foi a era dos shareholders. Shareholders é uma palavra em inglês feia, mas ela quer dizer acionistas, né? É a era dos acionistas. Por quê? Porque, à época, o grande acadêmico que falava sobre esse tema no final da década de 90 era o Milton Friedman, que falava o seguinte, olha, a única responsabilidade que as empresas têm é gerar o lucro. Tá? Essa é a única responsabilidade que as empresas têm. Então, se ela fizer isso, ela está sendo responsável socialmente, ela está cumprindo o seu papel na sociedade. Né? Então, está com algum problema isso aqui, mas a gente volta.
Bom, então, a ênfase do papel da empresa era o quê? Filantropia. Então, assim, eu cumpro o meu papel, eu gero lucro, e aí eu ajudo uma instituição de caridade, uma coisa assim, e está resolvido o problema, né? Então, era muito o papel, a relação da empresa com a comunidade era muito focada em doação de dinheiro, filantropia, benevolência, e, por outro lado, a comunidade via a empresa com gratidão. Era uma relação muito distante e baseada somente em apoio, sem parceria, sem diálogo, sem uma relação mais próxima. A empresa via como os problemas sociais na cidade onde ela estava inserida, na comunidade onde ela estava inserida, como responsabilidade do Estado. Não tenho nada a ver com isso. Diz que a empresa ela se insere num contexto muito mais amplo do que o seu negócio, né? Contrariando o que o anterior tinha falado. E que esse ambiente externo, onde a empresa está inserida, influencia a empresa e também é influenciado pela empresa, né? Então, aqui há uma diferença marcante em relação ao ambiente onde a empresa está inserida. Então, o que isso quer dizer? Qual é a característica dessa fase da responsabilidade social? Há um envolvimento maior da comunidade, dos funcionários, dos fornecedores, no processo decisório das empresas, né? Há uma consideração dos anseios e das questões principais desses públicos na tomada de decisão da empresa. Então, qual é o modelo mental? Do ponto de vista da empresa, há uma democratização maior, né, da tomada de decisão, e, por parte da comunidade, já enxerga a empresa como sendo parte da cidadania, né, parte da cidade, parte da comunidade. Aí são 3 frases importantes dessa fase da responsabilidade social. O mundo é maior que a empresa e o ambiente externo a influencia e por ela é influenciado. Ela deve atuar externamente desde que sua sobrevivência e crescimento estejam assegurados, e o grau mais elevado de responsabilidade é, entretanto, discricionário, e isso não é o suficiente. E aí, por isso, a gente tem uma terceira fase, né, que é a fase, digamos, mais moderna da responsabilidade social, que é a fase do valor compartilhado. Qual é a evolução aqui, né? Então, a gente falou primeiro, empresa quase não se relaciona com a comunidade, o objetivo é gerar lucro, né? Segunda, há uma relação de diálogo, a empresa entende o ambiente onde ela está inserida, uma participação maior das partes interessadas na tomada de decisão e uma consideração dessas questões. E a terceira parte, o que traz de novidade? É o seguinte, todas as ações da empresa, elas têm que ser pensadas na perspectiva da geração de valor, né? Por exemplo, quando uma empresa faz um produto, ela não pode pensar somente no valor econômico que esse produto está gerando. Qual é o valor social que esse produto está gerando? Qual é o valor de identidade que esse produto está gerando, por exemplo, para uma cidade como Palmas? Qual é o valor ético que esse produto está gerando em termos da forma como essa empresa opera e da forma como os consumidores enxergam esse produto, né? E aí tem uma definição do Michael Porter, né, que é interessante, eu vou ler aqui. Por mais que as empresas venham abraçando a responsabilidade corporativa, mais e mais elas têm sido responsabilizadas pelos problemas sociais. A legitimidade dos negócios caiu a níveis inéditos na história recente. A solução reside na criação de valor compartilhado, de tal forma que gere valor para a sociedade e, ao mesmo tempo, que atenda às exigências e necessidades do mercado. Então, a novidade aí é a questão do valor. Qual é o valor que o produto e o serviço meu gera para além do valor econômico, né? Então, esse conceito é muito importante para a gente ter em mente ao longo da nossa conversa. Então, qual é o modelo mental, né, para comparar com os outros? É uma interdependência, né? A comunidade também, a partir do momento que discute as suas questões, ela deve também gerar valor, né, nas suas ações, não só para a sociedade, mas como a empresa. As ações são pensadas de uma forma muito mais interdependente do que no passado.
Quais são os fundamentos, né, só para a gente concluir essa questão do conceito, dessa era do valor compartilhado? É da natureza da empresa criar valor, seja ele tangível, seja ele intangível, né, seja ele somente a percepção de marca que as pessoas têm sobre aquela empresa. Isso é um valor intangível. Tanto o progresso econômico quanto o social devem ser medidos em termos de criação dentro da lei de forma consultiva à sociedade, sem contrariar seu endereço, não é suficiente, né? Isso era o que a gente via nas fases anteriores. Então, para resumir aqui, a gente saiu de uma cultura da doação, digamos, a primeira fase da responsabilidade social, fomos para uma cultura da consulta, né? A segunda fase da responsabilidade social, e, finalmente, chegamos a uma terceira fase da cultura da parceria, da criação de valor compartilhado, em que todos beneficiam da ação de uma empresa. Está claro até aqui? Então, assim, nas empresas, você observa esses 3 níveis de desenvolvimento, às vezes, né? Isso não quer dizer que todas as empresas hoje operem no terceiro, né, na terceira fase. E mesmo dentro de uma mesma empresa, há diferentes níveis sendo disputados. Tem pessoas que enxergam a responsabilidade social mais de uma forma e outros de outra. Então, cabe à empresa, primeiro, definir a política que ela entende sobre a responsabilidade social e, segundo, aliar isso internamente dentro da empresa em suas diferentes áreas. Então, para fechar essa questão conceitual, como é que a gente evolui, então, da responsabilidade social à sustentabilidade? A responsabilidade social, essencialmente, tratava de uma dimensão social, digamos, né? Do papel da empresa em relação à comunidade. Entretanto, há uma série de outras dimensões que geram valor, né? Resgatando a questão do valor. Uma dimensão ambiental, uma dimensão ética, uma dimensão econômica. Juntando essas 4 dimensões, na nossa ótica, é que você tem a sustentabilidade, uma empresa sustentável, né? É aquela que consegue gerar valor e equilibrar a geração de valor e também as externalidades em cada uma dessas dimensões, ética, social, ambiental e econômica. Afinal, ela precisa, sim, gerar valor econômico, né? Gerar lucro, mas ela também precisa gerar valor social, ela precisa fazer bem a comunidade onde ela está inserida, e por aí vai. Ok? Bom, questão do conceito, estamos todos alinhados aqui, né? Agora eu vou entrar na parte da ferramenta. Eu tenho certeza que muitas das empresas que estão aqui, talvez não saibam exatamente o que fazer. Bom, ok, eu entendi o conceito, mas eu trabalho numa empresa, sou da área de responsabilidade social, mas por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Né? Os indicadores etos é uma ferramenta que possibilita a gestão incorporar a questão da sustentabilidade e da responsabilidade social nas práticas e nas estratégias de negócio. Aqui são só alguns números, né? Ele já foi aplicado por mais de 3.700 empresas, o Ethos criou os indicadores em 2000, né? Portanto, tem 15 anos aí. E é uma ferramenta com credibilidade de 91%, enfim, são só alguns números, depois vocês podem ficar com essa apresentação para ver. O que os indicadores etos fazem? A gente, basicamente, tem 4 fases aí, né? Uma primeira fase de autoavaliação, que eu vou explicar para vocês, que é o seguinte: vamos aplicar esses indicadores e entender como é que a minha empresa está cumprindo ou respondendo às diferentes dimensões que a gente observou da responsabilidade social. Vamos fazer um diagnóstico, né? A segunda fase é um planejamento. Ok, em cima desse diagnóstico, aonde que eu preciso atuar para chegar num diferente estágio, num estágio mais avançado? Então, eu planejo as minhas ações. Uma terceira fase, um gerenciamento de metas, e aí você define prazos, né? Então, durante um ano eu vou evoluir para tal estágio, e com isso você vai gerenciando essas metas. E a quarta fase é uma fase de relato. A gente sempre sugere que, ao final de um ciclo, provavelmente de um ano, a empresa relate, faça um relato de sustentabilidade mostrando as ações e a evolução que ela cumpriu naquele ano. E aí isso é um ciclo, né? E isso volta a cada
Os indicadores basicamente consistem do questionário, que eu vou explicar para vocês, e de um sistema online também. Como que é o questionário? O questionário ele abarca 47 indicadores, né, que são organizados em 4 dimensões que buscam espelhar aquela dimensão que eu comentei anteriormente. Né? Visão e estratégia, dimensão social, governança e gestão e ambiental. Tá? Vou mostrar para vocês como que é. Essa é uma ficha que mostra o seguinte: para cada um dos 47 indicadores, a gente tem uma série de perguntas, são perguntas binárias, o que torna muito fácil para a empresa responder, sim ou não, que tentam entender e descobrir qual é o estágio que a empresa se encontra naquele determinado tema. Né? Mas, Felipe, quais são os temas que os indicadores abordam? Estão aqui. Não sei se dá para ler, porque são 47, mas eu optei por colocar aqui só para vocês terem uma ideia, né, nas 4 dimensões. Então, por exemplo, em governança e gestão, do que a gente entende que responsabilidade social é na prática? Né? A empresa ter um código de conduta, e esse código de conduta ser aplicado, disseminado e monitorado dentro da empresa. Como é a governança da organização, como é o engajamento das partes interessadas, né, que a gente estava falando anteriormente, qual é o nível de engajamento e relação e participação na empresa, comunicação com responsabilidade social, concorrência leal, práticas anticorrupção, gestão participativa, sistemas de gestão, de responsabilidade social e sustentabilidade. Enfim, tem mais de uma dezena de indicadores em governança e gestão. Eu pulei ali visão e estratégia, que basicamente analisa quais são as estratégias que a empresa tem em relação à sustentabilidade. Então, é meio transversal, né, essa dimensão. Tem a dimensão social, que é a dimensão onde existem mais indicadores, né, e eu vou falar um pouco do que é exatamente essa dimensão. Por exemplo, monitorar os impactos do negócio da empresa nos direitos humanos, né, nas comunidades ao redor, ou se é uma empresa nacional, qual é o impacto que ela tem na sua cadeia de valor, na sua logística, né, em termos sociais. Trabalho infantil na cadeia de suprimentos, né, isso ainda é uma realidade que a gente vive no Brasil. Claro, muitas das empresas que trabalham com esse tema não têm isso diretamente na sua atividade, mas pode existir na sua cadeia de valor. Né? Compro de um fornecedor que pratica ou trabalho infantil, ou desmatamento, ou violação de direitos trabalhistas. Isso é uma questão que, no Brasil, evoluiu com o conceito de responsabilidade social. Hoje, uma empresa, ao comprar de um fornecedor, ela tem uma corresponsabilidade sobre aquele produto ou aquela matéria-prima que ela está comprando. Uma empresa não pode lavar as mãos e falar, não, mas eu comprei dele e estou, né, absorvendo isso, eu não sei, não me preocupo como é que esse produto ou essa matéria-prima é feita. Hoje, no Brasil, até pela legislação, há uma corresponsabilidade da empresa ao fazer isso. Então, para aquelas empresas que trabalham com muitos fornecedores, é importante você ter um mínimo de sistema de gestão e de monitoramento dos seus fornecedores, de como que os fornecedores estão, pelo menos em relação às questões básicas da legislação ambiental, trabalhista, social, etc. Isso é muito importante. Né? A gente vê aí na mídia, vocês devem observar, grandes casos, por exemplo, na cadeia têxtil. Né? Grandes lojas como C&A, Marisa, foram flagradas com trabalho em condições análogas a de escravo em São Paulo, né, em bairros de São Paulo, onde você tinha oficinas de têxteis, né, de produção de roupa que fornecia diretamente para essas lojas, e essas lojas foram corresponsabilizadas. Né? Então, aí tem um exemplo da importância de você monitorar também os seus fornecedores. E aí, continuando, promoção da diversidade e da equidade, eu vou falar sobre isso também posteriormente, relação com sindicatos, remuneração e benefício, compromisso com o desenvolvimento profissional, ou seja, qual é a política e qual é o investimento que a empresa faz
no desenvolvimento dos seus profissionais, dos seus colaboradores, saúde e segurança dos empregados, condições de trabalho, deixa eu ver se tem algum para destacar aqui, uma estratégia de comunicação responsável, gestão dos impactos da empresa na comunidade, etc., etc. E, finalmente, a dimensão ambiental, governança das ações relacionadas às mudanças climáticas, o uso sustentável de recursos materiais, isso é sempre uma coisa que pega empresas de qualquer tamanho, né? Qual é a política e há um uso racional e sustentável dos recursos materiais que a empresa disponibiliza? A mesma coisa da água, a mesma coisa da energia, a mesma coisa da biodiversidade, né? Dos recursos que a natureza gera, né? Então, essa política e prática do uso sustentável desses recursos também os indicadores abordam, tá? Educação e conscientização ambiental, impactos do transporte, logística e distribuição e logística reversa. Aí vocês podem falar, pô, Felipe, mas 47 indicadores, a minha empresa não passa nem perto de trabalhar alguns desses temas, não tem importância, né? A gente entende que, por exemplo, aqui devem ter muitas pequenas e médias empresas, a gente trabalha muito apoiando pequenas e médias empresas, por isso a ferramenta possibilita uma flexibilidade no uso, né? O que é essa flexibilidade? Por exemplo, eu estou começando, eu estou dando meus primeiros passos em políticas de responsabilidade social, então a gente sugere uma aplicação básica, né, que pega ali 12 indicadores dos 47, que a gente entende que são os mais importantes, são os mais básicos, você deve começar por aí, né? E aí a gente vai evoluindo até a aplicação abrangente, né? Existe uma aplicação básica, uma essencial, uma ampla e uma abrangente. Se mesmo assim vocês não estiverem satisfeitos, ou seja, mas mesmo nessa básica aí, tem alguns indicadores que a minha empresa não trabalha, o ramo de atuação da minha empresa é muito diferente, por exemplo, essas questões de mudanças climáticas, eu não sou nenhuma indústria química, nem de construção civil, não tem problema, a gente também possibilita você escolher os indicadores que você acha mais importante, que a gente chama de meus indicadores, né? O sistema online possibilita que a empresa fale, não, eu quero prioritariamente atuar na dimensão ambiental. Você pode escolher os indicadores que você acha melhor na dimensão ambiental, tá? Então, assim, eu acho que a grande vantagem dos indicadores é mostrar para a empresa o que é uma atuação responsável e sustentável na prática. Qual é a referência que eu tenho na prática de políticas de responsabilidade social e sustentabilidade. Isso é muito importante, né? Porque às vezes ficam num nível mais abstrato, no nível de conceitos, e cada um acha uma coisa, né? Um diretor acha que tem que fazer isso, o outro acha que tem que fazer aquilo, e aqui a gente traz um pouco para a realidade e para a referência, inclusive baseado em outros indicadores. Além do questionário, eu falei para vocês, tem um sistema online, né? Tudo isso que eu estou falando, vocês podem fazer online, né? E o que o sistema, além da aplicação, possibilita? Ele possibilita, por exemplo, você comparar o resultado da sua empresa, sem divulgar, né, sem ser público, com outras empresas do mesmo setor, do mesmo porte, da mesma região, para vocês terem uma ideia de, pô, será que eu estou muito abaixo do mercado? Será que eu estou mais ou menos? Ou será que eu estou acima? Então, isso é uma ferramenta bem interessante para a empresa poder se programar e se planejar e priorizar determinadas ações, né? Se ela estiver muito abaixo em determinado item, talvez seja importante trabalhar esse item e essa dimensão, né? Sobre a metodologia, eu falei que eram perguntas binárias, né? Que eu acho que é bem interessante também é que, a partir dessas perguntas binárias, o sistema automaticamente sugere um estágio que a sua empresa está, né? Você respondeu as questões, e aí, ao final, o sistema fala, olha,
possivelmente você está no estágio 2 ou estágio 3, automaticamente. E claro que a gente permite que a empresa fale, não, mas isso aqui está errado, eu acho que eu estou num estágio mais avançado, com a devida explicação, obviamente. O que significa cada estágio? O estágio 1 é aquele assim, eu estou cumprindo a lei, né? Eu estou fazendo o que a lei coloca, eu estou cumprindo o básico, né? O estágio 2 vai um pouquinho além da lei. Já existem algumas iniciativas e práticas que vão além do que a lei coloca como obrigação de uma empresa. O estágio 3, digamos que é o estágio mediano, que vai além de iniciativas e práticas isoladas, ou seja, já tem uma política, já tem um procedimento padrão, né? Já tem uma coisa oficial que a empresa, as diversas áreas da empresa segue, e tem um sistema de gestão que, como qualquer procedimento de uma empresa, acompanha o cumprimento daquela política, né? Então, já é uma coisa mais formalizada. Um estágio 4 é quando essa questão formalizada já demonstra uma eficiência, já tem resultados concretos, já tem uma evolução concreta. E o estágio 5 é quando, para além da eficiência, a empresa se torna protagonista, né? Já tem uma prática de destaque que pode mostrar para o mercado, que pode mostrar para os concorrentes, para os consumidores, etc., né? Então, é uma evolução clara e é legal que a empresa pode acompanhar e identificar que tipo de ações a mais ela deve fazer para evoluir nesses estágios. Está claro? Além da comparação, o sistema também possibilita um relatório diagnóstico individual, ou seja, isso tudo não é público, né? A empresa, ao fazer um processo de aplicação, ela, ao final, tem um relatório automático, né, em que aí ela consegue ver notas e gráficos por cada uma das dimensões que eu falei. Uma coisa que eu não comentei, que é muito importante, num processo de aplicação inicial de indicadores, ele funciona quase como um processo de aprendizado dentro da empresa, né? Porque uma empresa que quer começar ou que quer fortalecer a sua atuação em responsabilidade social e sustentabilidade, ela tem que ter um alinhamento entre os funcionários, ela tem que ter um nível de conscientização maior entre os seus funcionários. Então, o processo de aplicação ele deve ser, primeiro, muito participativo, ou seja, todas as áreas da empresa devem participar, porque o que acontece muitas vezes, vocês sabem, às vezes uma determinada informação de uma empresa está muito numa área, né? E as outras acabam não sabendo disso e vice-versa. Então, quanto mais você tiver representação das diversas áreas discutindo cada uma dessas ações, melhor. Você consegue difundir essa informação e você consegue alinhar esses conceitos internamente, né? As pessoas todas passam a estar na mesma página em relação aos temas de responsabilidade social. Bom, aí um resumo, o que as empresas ganham com isso, né? Ok, entendi, Felipe, a ferramenta, vou aplicar isso, mas ao final, qual é o benefício para a minha empresa disso? Bom, você tem um diagnóstico claro, né, do estágio da sua empresa em relação à responsabilidade social, bem como a evolução das práticas. Você tem uma gestão de risco da sua empresa, porque, a partir do autodiagnóstico, a sua empresa consegue identificar os pontos fortes e aqueles fracos que podem representar um risco para o seu negócio. Por exemplo, se você identifica lá na gestão da cadeia em relação ao trabalho escravo, que você compra de fornecedores que estão localizados em áreas de risco, você compra de fornecedores que têm atividades que potencialmente também são de risco, você não tem um sistema de gestão de fornecedores que acompanha minimamente as questões legais, como trabalhistas, sociais, ambientais, etc. Você não tem contratos de
fidelização com esses fornecedores, ou seja, eu trabalho sempre com o mesmo fornecedor, então eu conheço ele de longa data e tal. Não, você compra do que tiver mais barato ali na hora e tal. Se você começa a identificar que você tem pouquíssimas práticas e políticas com relação... Bom, você tem um sistema de gestão, né? Você consegue definir prazos, metas, responsáveis, né? Isso é muito bom para uma empresa, né? Vocês que trabalham em uma empresa, o acompanhamento das metas. Os meus indicadores, que eu já falei, né? Você escolher os indicadores que são mais afeitos à sua empresa. O tempo, isso aqui é interessante também. Algumas empresas chegam para o Edson e falam, bom, mas eu vou aplicar mais uma ferramenta, eu tenho outras ferramentas que eu aplico o GRI, ou a norma ISO 26000, etc, etc. Ao aplicar os indicadores, ele faz uma aplicação automática dessas outras ferramentas, né? A gente procurou reunir as principais ferramentas, seja de certificação ou não, e o sistema automaticamente, ao aplicar os indicadores ETS, a empresa aplica os indicadores ETS, ela tem um resultado automático da ISO, do GRI, etc. Então, ela ganha tempo com isso. Ela não tem que ter um retrabalho em relação a isso. Comparabilidade, eu já falei, né, sobre porte, setor e região. Uma redução de custos, sim, né, porque a partir do momento que imagina se a empresa tivesse que definir um sistema próprio para fazer tudo isso, etc., etc., não. Aplicando os indicadores, há uma possibilidade, por exemplo, de pequenas e médias empresas desenvolverem políticas em relação a isso, a um custo baixo. Uma visibilidade, isso pode ser divulgado, que a empresa aplica os indicadores ETS. O relato de sustentabilidade, né, como eu falei lá no início, tão importante quanto a empresa implementar mudanças, implementar políticas, ela também divulgar isso, né? Porque assim a comunidade fica sabendo, os consumidores ficam sabendo, os clientes ficam sabendo. É importante sempre dar publicidade às ações que são feitas. Isso, consequentemente, possibilita acesso a novos mercados, né? Cada vez mais as questões de sustentabilidade são critérios para a definição de compras. Então, por exemplo, se você fabrica um determinado produto que potencialmente é um produto de exportação, com certeza, critérios relacionados à sustentabilidade são critérios dos mais importantes ao se definir a compra de um produto de exportação, por exemplo. Então, isso possibilita acesso a novos mercados por parte da sua empresa. O engajamento da cadeia de valor, né, se é uma empresa maior, se é uma empresa que tem um número razoável de fornecedores, ela pode envolver os seus fornecedores na aplicação, né, e aí o sistema possibilita que ela veja o resultado da aplicação dos seus indicadores e possa definir um plano de ação de melhoria dos fornecedores, né. Identifica quais são aqueles fornecedores que estão com rendimento baixo, por exemplo, na questão ambiental, e aí desenvolve um programa de qualificação, de desenvolvimento da questão ambiental para os seus fornecedores. Então, para aquelas empresas que trabalham com uma rede de fornecedores grande, o sistema ajuda muito nesse sentido de desenvolver programas de desenvolvimento para os fornecedores. E aí, os indicadores ETS, eles são, para você, para a sua empresa, utilizar os indicadores, a empresa precisa ser associada ao ETS, né? Deu para entender aqui a questão dos indicadores? Depois, ao final, a gente pode, vou abrir para perguntas, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar. Mas a questão principal é essa. A ferramenta facilita para uma empresa que está começando a desenvolver ações de sustentabilidade, não sabe por onde começar. Ela facilita também para aquela empresa que já tem ações, mas ela não sabe muito bem se ela está indo pelo caminho certo, se os resultados estão sendo satisfatórios, etc. E também ela possibilita, ela facilita para aquela empresa que quer divulgar, quer ter um engajamento maior dos seus funcionários, da sua cadeia de valor, nessa temática de responsabilidade social e sustentabilidade. Tá?
Bom, e aqui eu estou chegando à terceira parte da minha apresentação, que é falar assim, bom, Felipe, ok, entendi o conceito de responsabilidade social, entendi o que a ferramenta pode fazer e de que forma que o ethos atua, então, nessa área de responsabilidade social empresarial. Quem já conhecia o ethos aqui, antes de eu aparecer? Pouca gente, né? Eu deveria ter falado mais no início, mas tudo bem, eu falo agora. O ethos é uma organização da sociedade civil, foi criada em 1998, né, por um grupo de empresários. Vocês imaginam 1998, né, 17 anos atrás. Quase não se falava em responsabilidade social no Brasil, quase não se falava em sustentabilidade no Brasil. Então, a ideia com a criação do ethos era, vamos disseminar esse conceito, vamos trabalhar ajudando as empresas a desenvolverem ações nesse sentido. Foi para isso que o ethos foi criado, né? E desde então a gente tem trabalhado nessa temática. Hoje a gente tem cerca de 600 empresas associadas, né? A nossa sede fica em São Paulo, mas a gente tem diversos projetos com organizações e empresas do Brasil inteiro. O nosso foco no ethos era muito na questão do desenvolvimento das práticas empresariais, né? A missão do ethos é sensibilizar, orientar e ajudar as empresas a desenvolverem a sua responsabilidade social e as suas práticas de sustentabilidade, né? E no início a gente pensava, bom, a gente tem que trabalhar nas práticas empresariais, vamos melhorar as práticas das empresas, né? Dessa forma a gente consegue a segunda parte da missão do ethos, que é uma sociedade mais justa e mais sustentável. No entanto, a gente percebeu, depois de 10 anos, né, ou seja, em 2008, que para a gente ter uma transformação na sociedade, uma sociedade mais justa e mais sustentável, somente a melhoria das práticas das empresas, que é importante, não seria suficiente, né? Então, com isso, a gente procurou também trabalhar em outra dimensão, que é a dimensão das políticas públicas, né? Vocês sabem muito bem que uma série de ações que, às vezes, as empresas implementam ou querem implementar, às vezes esbarram em determinadas legislações, né? Às vezes esbarram em determinadas leis que dificultam o desenvolvimento da sustentabilidade numa empresa. E é pensando um pouco nessa perspectiva que a gente também decidiu atuar na melhoria de políticas públicas. Então, como é que o ethos funciona? Ele ajuda as empresas, ele apoia as empresas desenvolvendo suas práticas empresariais e também articula essas questões ambientais, sociais, éticas, com os demais entes, os demais atores sociais, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente, recentemente, no Brasil, está discutindo bastante a questão das mudanças do clima, né? Vocês devem estar acompanhando pela TV e tal. Em dezembro, mês que vem, haverá em Paris uma conferência mundial, né, do clima, né, que todos os países membros da ONU vão para lá para discutir um acordo global pensando na questão das mudanças climáticas, né? Então, qual é o papel do ethos nesse sentido? A gente está desenvolvendo uma série de ações com as empresas de modo a influenciar, a pressionar o governo brasileiro para ter uma posição melhor para ser levada para Paris, né? Então, esse é um exemplo do que eu estou falando em termos de políticas públicas, né? Um outro exemplo, no Brasil, hoje, a gente pode dizer que a questão da corrupção é o nosso grande problema social, né? Problema ético-social. Trabalhamos muito forte nesse tema, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. E a gente identificou, por exemplo, que havia um problema na nossa legislação, junto com as empresas, que muitas empresas atuam fora do Brasil também, que é o seguinte: no Brasil, até o ano passado, uma empresa que era pega num caso de corrupção, ela não era penalizada. Quem era penalizada era a pessoa física envolvida naquele caso, né? E isso era uma prática que, principalmente nos países envolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, todos eles punem a empresa, porque, obviamente, você está trabalhando num mercado em que uma empresa reconhecidamente
pratica atos de corrupção, paga propina, né, para conseguir uma licitação pública, tem pagamento de suborno, etc., etc., e, no entanto, a empresa continuava funcionando no Brasil. A partir do ano passado, a gente trabalhou, o Ethos trabalhou com as empresas na pressão por uma nova legislação que penalizasse a empresa. Nenhuma empresa que atua corretamente, atua nessas dimensões que eu apresentei anteriormente, quer que uma empresa corrupta continue operando no mercado. Então, essa lei trouxe uma penalização para aquela empresa que pega num ato de corrupção, uma penalização financeira, inclusive, chegando até 20% do faturamento de uma empresa. Tá? Bom, isso aqui é um pouco do resumo, né, da forma que a gente trabalha com as empresas na temática da sustentabilidade. A gente tenta desenvolver ações com as empresas para integrar as dimensões, né, que eu falei lá no início do conceito e depois mostrei nos indicadores. Vou falar um pouquinho dos desafios que a gente tem em cada uma das dimensões e quais são as ações que a gente desenvolve com as empresas. Tá? Por exemplo, na dimensão ambiental, comentei aqui sobre a questão do clima, hoje, digamos que o grande desafio global é reduzir ou limitar o aumento da temperatura global, segundo os países estão discutindo, até 2100. Né? Porque identificou-se que esse aumento da temperatura, a se continuar do jeito que a gente está, pode provocar mudanças muito drásticas no clima e que impactam diretamente a vida das pessoas e a produção econômica das empresas. Né? Então, isso já foi identificado como um grande problema global, inclusive até o Papa, né? Não sei se vocês viram, numa das suas últimas declarações públicas, colocou o problema da mudança do clima como um problema global e que deve ser perseguido pelos países, pelas pessoas, pelas empresas. Né? Então, de que forma que a gente vai conseguir fazer isso? No caso do Brasil, a gente precisa zerar o desmatamento florestal, né, porque a floresta ajuda a controlar a temperatura, redução das emissões de energia, a gente ter o carbono globalmente precificado, e esses são alguns dos desafios. Né? E aí, qual é a oportunidade para as empresas? Né? Eu estou sempre trazendo a dimensão, trazendo o desafio, e qual é a oportunidade para as empresas? Desenvolver ações que lidem com essas questões das mudanças climáticas. Às vezes pode ser, por exemplo, todas as empresas, as grandes empresas de setores que são bastante poluentes, precisam reduzir as suas emissões. Então, se eu sou uma empresa que trabalho com algum tipo de tecnologia, seja de filtro, seja de alguma coisa desse tipo, para ajudar essas empresas a reduzir as emissões, é uma oportunidade de negócio para mim. Né? E aí, no Ethos, a gente trabalha com essas empresas o seguinte, vamos ver quais são os principais desafios que existem nessa agenda e vamos trabalhar com as empresas para que elas assumam compromissos. Né? Então, a gente tem uma carta aberta do clima, em que várias empresas, qualquer empresa pode aderir, assinar, e ali ela tem compromissos muito baseados nos indicadores que eu mostrei anteriormente, de ações que ela se compromete a desenvolver para ajudar na redução do clima. Né? E aí você tem um monitoramento disso, você tem uma divulgação disso. Essa carta está pública, depois na apresentação vocês podem clicar e ver com mais detalhes. Na dimensão social, quais são os principais desafios hoje que o mundo vive, consequentemente o Brasil vive também? Um aumento da desigualdade de renda, cada vez mais a desigualdade no mundo, ainda que no Brasil não seja dessa forma, né? Mas a desigualdade no mundo aumenta, né? Isso causa um problema social grave. Esse é um gráfico da Oxfam muito interessante que projeta até 2020 a curva da desigualdade no mundo e a previsão é de crescimento da desigualdade. Né? Então, isso acarreta uma série de problemas sociais advindos disso. No Brasil, trazendo para a nossa realidade, a gente ainda vive um problema muito grave de inequidade, né? De desigualdade de gênero e raça. Né?
Essa é uma pesquisa muito interessante que a gente vai lançar a versão 2015, no final do ano, que é o perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil. Isso é muito interessante, porque dá uma radiografia de como é que está a presença das mulheres nessas empresas. Né? A gente vê aqui uma sala com a grande maioria de mulheres presentes aqui, que trabalham nas empresas. No entanto, será que a presença das mulheres é a mesma coisa nos cargos executivos da empresa? Nos cargos de direção das empresas? A gente observa que não. Né? Por exemplo, isso aqui, aquele gráfico de cima, não dá para ler direito, mas a curva é sobre os cargos executivos. Né? As mulheres executivas nas 500 maiores empresas. 13,7%, né? Sendo que as mulheres são mais ou menos metade da força de trabalho. Então, tem um problema aí. Né? Entre 13,7% e 50% tem uma distância muito grande. Quais são as ações que as empresas implementam para estimular a diversidade nas empresas? É isso que o Ethos trabalha. Né? Da mesma forma, a questão de cor ou raça, né? Da presença dos negros, né? Também é baixíssima no Brasil. A gente vai divulgar os novos dados da pesquisa. É importante dizer que há uma melhoria nos últimos anos, né? Há uma melhoria, mas essa melhoria é muito tímida. Né? Ainda, se a gente continuar nesse ritmo, a gente só vai ter uma igualdade, digamos, de oportunidades de gênero e raça só daqui a 150 anos. Né? Isso é muito tempo, são várias gerações. Então, o que as empresas precisam fazer? Elas precisam ter políticas de ação afirmativa, né? De estímulo a desenvolvimento profissional, por exemplo, de mulheres e negros, de capacitação e programas de seleção com esse foco. Né? Só dessa forma, de ter políticas de ação afirmativas definidas com metas e com monitoramento, é que haverá uma reversão desse quadro. E isso a gente está falando das 500 maiores empresas do Brasil, né? Que, em tese, seriam as empresas que poderiam puxar essa agenda. E aí, pensando nisso, a gente criou um espaço, né, um grupo de trabalho de direitos humanos que trabalha exatamente isso. O nosso foco atualmente é o estímulo à diversidade de gênero e raça, e ali, nesse espaço, as empresas trocam experiências sobre políticas que as outras estão fazendo. A gente desenvolveu indicadores que aprofundam essa questão, né, e aí as empresas podem identificar também outras oportunidades em relação a essa agenda, e a gente também desenvolve guias e pesquisas que ajudam as empresas a entenderem melhor esse tema. A dimensão econômica é muito mais óbvia para uma empresa, né? Mas o que eu gostaria de salientar é o seguinte: é óbvio que a empresa precisa ter a performance econômica, precisa gerar valor econômico, mas é muito interessante que esse valor econômico seja atrelado às outras dimensões. Né? O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, uma empresa como a Natura, ela gera um valor econômico, ela é uma empresa consolidada no mercado, mas esse valor econômico ele também ele é representado pelo valor social, ambiental que ela gera. Né? São valores intrínsecos à geração de valor econômico. Então, quanto mais esses outros valores estiverem incorporados na produção e na geração de uma empresa, né? na concepção de um produto, na produção, isso pode ter uma qualificação do valor econômico que essa empresa gere. Tá? Vou passar aqui só para... Isso aqui é bem interessante, que talvez o foco da discussão da sustentabilidade hoje está muito nessa linha aqui, que é demonstrar para os acionistas, para os tomadores de decisão de uma empresa, que investir em sustentabilidade vale a pena. E vale a pena também do ponto de vista econômico. Né? Isso aqui é um gráfico interessante que mostra a linha azul é a performance das empresas que estão no mercado de ações, que não investem em sustentabilidade. Né? E a vermelha são das empresas que investem em sustentabilidade. Vocês percebem que, no intervalo de 20 anos, a
a valorização ela é dobrada das empresas que investem em sustentabilidade, né? Então, mais e mais os estudos e as pesquisas estão tentando mostrar a performance econômica de você investir em sustentabilidade, ou seja, além de tudo que eu falei anteriormente, também vale a pena, do ponto de vista econômico, você investir em sustentabilidade em longo prazo. E aí, finalmente, a dimensão ética, né? No Brasil, no mundo, a gente vive essa questão da crise ética, né? Do problema da corrupção. Esse é um gráfico bem interessante da Transparência Internacional, onde, quanto mais vermelho um país maior é o índice de corrupção desse país. Então, você vê que o mundo está bem vermelho, né? Ele está muito mais vermelho do que amarelo. Então, isso é um problema global, né? E, consequentemente, afeta diretamente a ação de uma empresa. Mas, Felipe, por que afeta diretamente uma empresa? Por exemplo, se numa determinada, para você conseguir determinada licença e tal, você tem que pagar propina, um país que, não, você não consegue fazer negócio se você não pagar propina e tal. O custo disso é muito grande, né? Do ponto de vista econômico, só. Estou falando nem do ponto de vista ético. Obviamente, o custo de reputação, de imagem, você imagina para as empresas essas empresas envolvidas na Operação Lava Jato, as grandes construtoras, elas praticamente, algumas delas vão fechar e outras vão ter muita dificuldade de se reinserir no mercado, né? Então, essa crise toda que a gente observa do ponto de vista ético é muito importante para as empresas perceberem a importância de você se resguardar ao máximo em relação a isso, né? Ter políticas anticorrupção, ter sistemas de compliance, né, que é a palavra agora que está sendo usada, que nada mais é do que o monitoramento do cumprimento das leis de uma empresa. É uma coisa tão básica, mas que é necessária. Saber se todos os funcionários estão cumprindo as leis de uma empresa, né? Então, tudo isso é importante para a empresa se resguardar ao máximo em relação ao risco dessa questão da corrupção no Brasil, né? É muito fácil uma empresa falar assim, não, mas se eu não fizer isso, eu não vou fazer negócio. Essa lógica está mudando no Brasil, né? Se a sua empresa tem políticas anticorrupção e práticas anticorrupção, ela não deve fazer negócio que não seja limpo, né? Isso pode representar um ganho no curto prazo, mas no médio e longo prazo é visível que, em termos de custo, de reputação, de sobrevivência de uma empresa, é muito difícil ela conseguir. E aí também, pensando nessa questão, a gente desenvolveu no Ethos o Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção, né? O que é isso? Hoje tem cerca de 250 empresas que fazem parte desse pacto. Uma empresa chega e fala, não, eu vou desenvolver ações relacionadas a esse tema e vou assumir compromissos em relação a isso. Então, são 7 compromissos básicos do tipo proibir e vedar o suborno numa empresa, né? E ter, obviamente, políticas e um sistema de monitoramento disso. E aí, existem reuniões também de um grupo de trabalho, as empresas trocam informações, há publicação, há um monitoramento dos compromissos, e, em última instância, há uma melhoria do compliance da empresa, né? Há uma melhoria, disso que eu falei, do cumprimento das leis e normas internas de uma empresa. É uma garantia, uma minimização dos riscos éticos e de corrupção. Uma outra oportunidade interessante é o seguinte, tanto se fala no Brasil sobre as empresas corruptas, as empresas que estão envolvidas em casos de corrupção, mas e aquelas que desenvolvem ações positivas, né? Ou seja, que têm políticas muito interessantes de compliance, que previnem, que buscam prevenir e combater a corrupção e que só fazem negócios limpos, né? E têm políticas para isso. Aí é o cadastro Proética, né? O Ethos desenvolveu com a CGU, né, a Controladoria Geral da União, que é o seguinte, qualquer empresa de qualquer tamanho que fala, olha, eu acho que eu tenho políticas interessantes, apliquei os indicadores Ethos, eu desenvolvo políticas anticorrupção, tenho um sistema de compliance interessante, eu acho que eu tenho práticas legais e eu decido aplicar para esse cadastro. Isso é como se fosse um selo, né, um selo de uma empresa proética.
A gente lançou agora, 2 semanas atrás, a nova edição, né, desse ano, e 20 empresas foram contempladas, inclusive empresas também de pequeno porte, né? E a gente estimula que vocês visitem esse site e vejam, mesmo, não é nem a intenção de você ter um selo, ganhar um prêmio, mas ver o que é considerado as melhores práticas do mercado nesse tema, né? Isso é uma importante referência para a sua empresa. Olha, cheguei ao fim. É isso que eu tinha para dizer, essas 3 partes. Eu gostaria muito de ouvir vocês aqui, as dúvidas, questões, sugestões, inquietações dessa temática tão interessante e tão importante para as empresas. Muito obrigado. Temos 2. Essa aqui e essa aqui. E Tá a bom. gente pode passar o microfone também. Olha, já tem perguntas aqui. Qual a principal dificuldade encontrada pelas empresas para a implantação de ações de responsabilidade social? Isso é uma importante pergunta que muitas empresas se fazem. Uma primeira dificuldade é a questão da priorização dos recursos, né? Principalmente em tempos de crise. Os diretores e os tomadores de decisão de uma empresa podem falar, não, mas isso não é importante nesse momento, né? É importante a gente produzir mais, a gente vender mais, a gente investir no nosso comercial e tal. Mais uma vez, no curto prazo pode ser, mas a gente está pensando na sustentabilidade de uma empresa em longo prazo, ela precisa investir e gerar valor em todas essas outras dimensões. Os diretores de uma empresa precisam entender que, ao investir nessa agenda, isso, em médio e longo prazo, também representa uma geração de valor econômico, né? Então, uma primeira resposta para essa pergunta é: uma facilidade do processo é os diretores de uma empresa, os tomadores de decisão de uma empresa, entenderem os benefícios dessa agenda. Isso fica muito mais fácil de você definir as políticas dentro da empresa. Empresas que implantaram indicadores e tiveram sucesso. Aí são vários exemplos, assim, né? A gente tem até, inclusive, um cadastro de boas práticas, que eu convido também vocês a visitarem. Aliás, eu não falei do site, né, que é www.ethos.org.br, e lá você encontra o que a gente chama de cadastro de boas práticas, que são empresas que aplicaram os indicadores, a gente observou que tiveram uma performance muito boa em determinado tema, e a gente selecionou essa prática para mostrar para as outras empresas e inspirar, de certa forma, que as outras empresas sigam pelo mesmo caminho. Tá? Bom, essas foram as... Não sei se... Acho que poderia rodar o microfone. Alguém quer fazer uma pergunta de última hora? Que ainda não deu tempo de mandar? Bom, só para ajudar, e eu gostaria que vocês já anotassem, quem precisar de internet, o Wi-Fi acabou de ser disponibilizado, é a rede Sebrae. A senha é sustentabilidade, tudo minúsculo, tá? Sebrae, a rede, senha sustentabilidade. Então, entra aí, mas dá tempo ainda de fazer pergunta. Agora no microfone. Alguém quer fazer uma pergunta? Uma participação? Eu tenho uma participação até comentando aqui com Serra Azul. Ele até comentou a questão das construtoras que hoje estão sendo investigadas na Operação Lava Jato, e ele comentando que muitas já mudaram de nome, abriram novas empresas com os mesmos sócios. Tem algum trabalho de monitoramento em cima dessa questão? Tem por parte do Estado, né? Mas é aquela questão, né? Sempre há um trabalho, mas sempre há uma forma de burlar isso. O que a gente entende é o seguinte, mesmo essas empresas burlando essa questão e continuando com as mesmas práticas, é visível também que elas não vão ter sucesso no mercado. Acho que chegou-se a um estágio dessa questão, e o setor de construção civil, historicamente, é um setor que tem muito risco disso,
mas a gente observa uma mudança muito grande no setor, tanto do ponto de vista do setor do Estado, né, ao monitorar essas questões mais próximas, ter essa lei, como eu comentei anteriormente, mas também do próprio mercado, né? A gente tem trabalhado, já que você trouxe essa questão, com associações setoriais do setor de construção civil para desenvolver o que a gente chama de acordos setoriais. O que é isso? A gente entende que, às vezes, para você acabar ou minimizar os riscos de corrupção num determinado setor, não adianta uma empresa fazer isso, né? Sei lá, se você tem 5 grandes players ali do mercado, né? 5 grandes empresas, que uma empresa deixa de fazer, olha, não vou participar de propina, suborno, processo licitatório enviesado, mas as outras 4 continuam, né? Você não vai ter uma mudança no mercado. Você só vai ter uma mudança no setor se a maioria, pelo menos a maioria das empresas, grandes empresas, mudarem as suas práticas. Então, a gente trabalha, esse acordo setorial é uma metodologia de construção com as principais empresas de um setor, falando assim, vem cá, como é o mapa de riscos desse setor? O que acontece nesse setor que potencialmente possibilita a corrupção? A gente mapeia esses riscos e monta o acordo em cima desses riscos, ou seja, são ações para mitigar cada um desses riscos. Ao final, as empresas assinam esse acordo, né, e tem um monitoramento, obviamente, do cumprimento desse acordo. Tem um comitê de ética que monitora isso. A gente fez já um acordo setorial para o setor de saúde, né, que também é um setor que tem riscos grandes de corrupção no Brasil, particularmente no setor de órteses e próteses médicas, né? E um acordo setorial mês passado, aí não é num setor, mas numa atividade de investimento que é o esporte, que é outro setor também que a gente tem observado que muita coisa tem acontecido em relação à corrupção, né, na CBF, na FIFA, etc. E aí qual é o papel das empresas nisso? A gente tem estimulado as empresas o seguinte, olha, você acha bom você investir numa confederação, numa federação esportiva que é corrupta? Você não acha que isso, de certa forma, afeta a sua imagem? Você acha que você não tem uma responsabilidade sobre isso, né? Então, as empresas entenderam isso, desenvolveram um pacto pelo esporte, que também é bem interessante depois de vocês pesquisarem. As 23, eu acho, maiores patrocinadores esportivos do Brasil, tem Bradesco, tem Itaú, tem Correios, tem Caixa, Banco do Brasil, assinaram compromissos do seguinte, para investir em determinado esporte, confederação, federação, clube, essa entidade tem que seguir uma série de padrões de transparência, né, de prestação de contas, de sistemas de compliance e verificação interna, até de limitação da reeleição, né, que é um problema muito grande no Brasil, a gente viu isso na CBF, o ex-presidente da CBF ficou 35 anos na presidência, né? Então, se você não tem um sistema minimamente transparente e democrático nessas organizações, com certeza o dinheiro que é investido pela empresa não vai para a sua finalidade correta, que é o desenvolvimento do esporte brasileiro. Então, pensando nisso, a gente montou esse acordo e felizmente, a maioria das empresas entendeu e agora a gente está no processo de monitoramento desses compromissos. Ótimo. Chegou uma outra perguntinha aqui. Você me ajuda aqui, que eu acabei saindo. Mas, pelo que eu li, ela trata basicamente a questão seguinte. A mortalidade de empresas está chegando a mais de 75%, e aqui no nosso estado a gente tem, em grande parte, pequenos, médios, pouquíssimas grandes empresas, a maioria, 92,5%, pequenas e micros. E a questão é que essas empresas não investem num plano, num planejamento em cima disso. E ela pergunta, quantas empresas, pequenas empresas que você já acompanhou, teriam conseguido aplicar esse planejamento e ter sucesso? Olha, várias. A gente até entende que os indicadores podem ser uma ferramenta importante para as pequenas empresas, porque, como eu falei, é um baixo custo, você não precisa investir
grande consultoria para fazer isso. Você pode focar, você não precisa aplicar tudo, você pode focar no que é mais importante da sua atividade, que tem relação com a sua atividade econômica. Agora, a questão da dificuldade da pequena e média empresa, vocês do SEBRAE sabem melhor do que eu, tem uma questão também de legislação, também de tributação, que dificulta bastante a sobrevivência, a abertura e a sobrevivência de uma empresa. Isso também é uma temática que a gente trabalha no Edson, eu não mostrei aqui, mas que é o que a gente chama de economia para a sustentabilidade, né? De que forma que, por exemplo, o Estado brasileiro pode estimular a sustentabilidade nas empresas? Por exemplo, promovendo isenção fiscal para aquela empresa que, né, tem investimentos em sustentabilidade, tem resultados em sustentabilidade. Por que não? Porque o Estado não deve reconhecer isso e promover uma isenção fiscal para essa empresa. Então, a gente tem trabalhado muito nos incentivos do Estado às atividades sustentáveis das empresas. Eu acho que isso pode ajudar bastante nessa questão. No caso das empresas com selo de ética, quando a relação é com órgãos públicos, como o Instituto Ethos age nesse caso? Essa relação do setor privado e setor público? Esse é o grande problema quando a gente trata dessa questão nas empresas, né, da questão do combate à corrupção nas empresas. Elas sempre falam que a relação público-privada é o maior problema que tem para você gerenciar e minimizar riscos. Só que o que a gente fala para a empresa é o seguinte: olha, você tem que ter a sua política, a sua prática, o seu sistema de compliance e ir com ele até o fim, né? Se lá na frente você se depara com um servidor público que, para liberar uma licença ambiental, pede uma propina, denuncie, né? Vá aos órgãos competentes, denuncie a ação desse servidor público, mas não compactue com ela, porque você tem exatamente práticas e políticas e um sistema para isso. Mais uma vez, em alguns setores, no curto prazo, pode parecer a resposta mais simples, a solução mais fácil, mas em médio e longo prazo isso pode prejudicar muito uma empresa do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e de imagem também da empresa, né? Mais uma. No desenvolvimento do processo de sustentabilidade na empresa, é necessário passar pela fase de consulta ou pode-se ir direto à fase 3, de parceria? Não necessariamente. Eu acho que a pergunta se refere aos conceitos, né, que eu mostrei inicialmente. Muitas acreditam que começa pela doação, mas depois vai evoluindo. Não, aquilo não é um passo a passo, né? Eu estava mostrando só, digamos, como era há 20, 25 anos atrás, como há 10, 15 anos atrás e como é hoje em dia. Mas aquilo ali não necessariamente é um passo a passo. A empresa pode já começar a atuar em formato de parceria. Aliás, é o que a gente estimula, né? Que comece já nessa perspectiva de parceria com as partes interessadas. Para a implementação de políticas sustentáveis, é melhor ser imposta pela alta direção ou construída junto com os colaboradores para uma mudança organizacional, que não é fácil. Não é fácil. É claro que ela é melhor se ela é construída com todos os funcionários. O que eu falei anteriormente é que se a alta direção não percebe a importância dessa agenda, é muito difícil, né? O que a gente chama em inglês chama de tone of the top. Se não adianta nada os funcionários de uma empresa, né, as gerências de uma empresa entenderem a importância, valorizarem a importância dessa temática, se os tomadores da decisão não entendem dessa forma. Isso nunca vai ser priorizado, né, em tempos de crise. A primeira área que vai ser excluída da empresa vai ser a área de sustentabilidade, né? Então, as duas coisas são importantes. Não é que será imposto pela alta direção, mas a alta direção precisa entender a importância dessa agenda e ela ser construída conjuntamente com todos os funcionários. De que forma uma empresa pode aliar o quadríceps da sustentabilidade, ou seja, economicamente viável, ecologicamente correta?
socialmente justa e ambientalmente aceito. Quais as ferramentas necessárias para que esta empresa consiga estes pilares? Mais uma vez, isso não é fácil. Eu acho que a gente deve ver essa agenda como sempre uma perspectiva ideal, né? A gente sabe que, na prática, é muito difícil uma empresa, por exemplo, gerar valor ambiental, social, ético, econômico, gerar valor em todas as dimensões. A gente costuma dizer o seguinte: se a empresa gerar valor em uma dessas dimensões e nas outras dimensões, pelo menos não gerar prejuízo, ou seja, não poluir, não ser corrupta, digamos, né, já é um grande caminho, né? Você gerar valor em uma ou duas dimensões e nas outras você não ter externalidades negativas, né? Mas eu acho que a perspectiva sempre deve ser essa, né, de tentar gerar valor nas dimensões o máximo que você conseguir. E a ferramenta para isso, a gente entende que os indicadores podem demonstrar o caminho mais claramente para a empresa que deseja fazer isso. Agora já são 10, quase 10h05. Seu voo é daqui a pouquinho. Vamos mais uma? É a última. Última. Queria saber se, para uma empresa ser considerada uma empresa sustentável, ela tem que participar de alguma ONG? Como a Ethos, por exemplo, tem que ter um cadastro, aderir a algum programa? Não necessariamente. A empresa pode desenvolver as suas ações. Agora, como eu mostrei anteriormente ali nas fases da responsabilidade social, a empresa ela tem que estabelecer parcerias e fomentar essas parcerias com as diversas partes interessadas. As representações, sejam ONGs, de associações locais, de comunidade, elas, de certa forma, representam os anseios daquela comunidade onde a empresa está inserida. Então, é importante que a empresa estabeleça parcerias com essas organizações para, como eu falei anteriormente, entender melhor os anseios e gerar valor a partir disso. Então, a empresa não pode se enxergar como isolada do ambiente onde ela está inserida. Eu acho que foi o aprendizado ali daquela evolução inicial. Ótimo. Gente, calorosas palmas ao nosso palestrante. Obrigado, Felipe gente. Saboia.